a sequência dessa tua frase que vale a pena começar. Tu és um jovem, que na altura eras quase criança, no caso, e, no entanto, ao contrário de muita gente que me diz, eu nessa altura era miúdo, tu já fazias muitas coisas, não é verdade? E começava por te perguntar, né, no 25 de Abril, tu que estavas a fazer o quê? Se é que te lembras, claro. Lembro-me. Eu no 25 de Abril, eu sou de uma geração que éramos muito pequenos no 25 de Abril, embora já tivéssemos algum contacto com a realidade. Eu não digo que a gente tivesse consciência não teríamos, mas tínhamos contacto com coisas. Contávamos e a gente presenciava algumas coisas e íamos na onda, íamos de algumas ondas dos mais velhos e tal. Mas eu, concretamente, no dia 25 de Abril, olha, eu levantei-me para ir ter uma explicação de físico-química nos Olivais, perto da minha casa, a uma irmã universitária de um colega meu do liceu, que também dava umas explicações ecas para ganhar algum dinheiro. Eu tinha algumas dificuldades nessa área, pá, porque eu sou mais das letras, em ciências sempre tive um bocado de dificuldade. Pá. E então, e pelo caminho, ia-se falando e tal, houve não sei o quê, porque como os Olivais é um bocado periférico, era na altura periférico, relativamente ao centro de Lisboa, não se sentia grande coisa, houve não sei o quê, não sei o quê. Não. Só ao meio do dia é que em casa, à hora do almoço, porque a hora do almoço era sempre usual estarmos a ouvir, o meu pai e a minha mãe, a emissora nacional. Antes ouvia sempre os parodiantes de Lisboa, não é? Eles ouviam sempre os parodiantes. Acho que era na emissora. Era obrigatório ouvir os parodiantes. Era. E depois, então, é que ouvimos, enfim, enquanto almoçávamos, na altura não havia ainda o hábito em casa. Creio que nem havia, Jofre. Creio que nem havia televisão em casa em 74. Creio que não havia ainda televisão. Não tenho bem certeza, creio que não. Havia rádio, então ouvíamos rádio. E é que ouvimos que havia umas movimentações e tal. O meu pai ficou um bocado sarapantado, porque o meu pai era da Polícia de Segurança Pública. Ficou um bocado sarapantado com a indicação de que as forças militarizadas que ficassem nos seus cantinhos, que não saíssem e tal, porque é para não haver chatices. Ele lá tentou saber para o comando o que é que tinha que fazer e decidiu ficar por casa. E ficou por casa uns meses ou uns dias largos ainda, assim. E foi assim que eu tive o contacto 25 de Abril, em termos factuais, no próprio dia. Agora, contacto com a realidade social e sociológica, eu tinha tido no ano anterior, no fim do ano anterior, em 73, no liceu onde eu andava, no Padre António Vieira. E eu em 73 tinha 14 anos. Desculpa interromper. O PAV é o liceu do Chico Loução ou não? Já não me lembro. É. E de Santana Lopes também, pá. É isso mesmo. Desculpa a interrupção, é verdade. E do Santana Lopes. Sabes aquela anedota entre o Chico Loução, não é anedota, foi realidade, e o Santana Lopes. O Santana Lopes, acho que era assim de um grupo assim de... gajos assim um bocado, que eu também os conheci no meu tempo. Eu não diria rebeldes, não é rebeldia, é inquieto, assim. E acho que o Louçã era muito certinho, muito estudante, muito talento, estudioso. Acho que uma vez em plena aula disse: e o Santana Lopes falou nisso no Parlamento. Diz lá uma asneira, ao menos diz lá uma asneira uma vez na tua vida. Eu dou-te não sei quanto, não sei se era desse o que era. E acho que o Louçã lhe respondeu: já nessa altura o senhor tentava comprar as pessoas. É que o Louçã também era filho de militar, não é? O pai era capitão de mar e guerra, de maneira que não nos admiremos, e eu por experiência própria digo, quando se é filho de militar ou de força policial, a disciplina e o rigor, enfim. É pesado. Passam da caserna às vezes para a família e ficamos todos um bocado afetados, até um certo ponto, com alguma disciplina pessoal e alguma coisa. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que em 73, no Liceu Padre António Vieira, tinha havido uma tentativa de fazer uma Assembleia do Maeslo. E quem se sentiu convocado também para essa Assembleia do Maeslo, que era um movimento associativo de estudantes do ensino secundário de Lisboa, geração em que eu me insiro, e é uma geração que tem sido muito pouco estudada, e foi muito importante, porque a movimentação nos liceus naquela altura era já um fenómeno tão importante, ou mais importante até do que nas faculdades. Porque como éramos bem mais novos, o regime tinha algum pudor em tocar-nos.
Um estudante universitário facilmente era preso, 16, 17, 18, 19. Nós éramos 12, 13, 14, 15, pá. E então o regime tinha algum pudor e tal. Mano. E então, quem se sentiu, como eu estava a dizer, convocado para essa Assembleia no Padre António Vieira do Maeso, em fins de 73, foi o capitão Maltese, imagina. E apareceu o capitão Maltese e os seus capangas, pá. E eu o que presenciei, muito ingenuamente na altura, enfim, muito incipientemente a nível de conteúdo político, foi o reitor mandou fechar o liceu, que na altura isto para as novas gerações que nos possam ver, os liceus antigamente tinham reitores, como nas faculdades, que era já um estudo pré-universitário. Aliás, só 5% dos estudantes no ano de 74 é que estudavam nos liceus. E isso foi uma estatística que saiu há dias, até posta por Rodrigo Sousa e Castro, que fez um comparativo entre hoje e os tempos. Só 5% da massa estudantil na altura é que frequentava os liceus. Bom, e então o reitor mandou fechar o liceu, nós ficámos dentro do liceu, o liceu Padre António Vieira tem uma grande superfície envidraçada, vê-se tudo para fora, e nós não pudemos fazer nada e víamos os nossos colegas que vinham para a Assembleia do Maeso serem todos presos, né? À medida que se aproximavam do liceu, uns com gorro, porque já tinham levado uma carecada de castigo da polícia, outros sem gorro, cabelo comprido, como se usava na época, epá, e víamos gradualmente os nossos colegas, um pouco mais velhos que nós, mas eu teria 14, colegas de 16, 17, 18, a serem presos na circunscrição do Liceu Padre António Vieira. Anteriormente a isso, mas eu na altura não tive conhecimento disso, tinham sido presos 150 e tal estudantes também, jovens de 14, 15, 16 anos, numa assembleia que se tentou fazer, salvo erro, em medicina. Sim, sim. Em medicina. Isso até está uma exposição agora na Torre do Tombo. Fizemos há dias um almoço evocativo dessa data. Portanto, o 25 de Abril, para mim, significou isso. Significou algum enquadramento. Algumas coisas começaram a fazer sentido imediatamente após o 25 de Abril, quando no liceu se fez um auto de fé, enfim, os mais velhos, os que tinham processos disciplinares, por várias razões, fez-se um auto de fé com todos os processos, no recreio, com todos os processos disciplinares que estavam em trânsito e que estavam na sala dos processos disciplinares, que foi assaltada e foi tudo queimado, mas acabou-se. Depois as professoras também estavam mais ligadas a esses processos, deixaram de comparecer no liceu. Alguns colegas nossos que tinham envolvimento direto com a polícia política, do ponto de vista da informação, e que se suspeitava, deixaram de aparecer no liceu. E creio que contínuos que não foi nenhum impedido de entrar no liceu. Professores sim, e não sei depois o que é que o Ministério da Educação lhes fez, pelo menos 2 ou 3 professoras, eu lembro-me disso, alunos também, contínuos creio que não, e pronto, e o reitor já tinha pedido várias vezes a demissão, que não tinha sido aceito pelo Ministério, não sei se por discordância ou por motivos pessoais. Quem era mais adepto do regime era o vice-reitor, um pequenino, baixinho, cabelo espetado, mas essa gente deixou de aparecer no liceu a seguir à Revolução do 25 de Abril. A partir do dia 25 de Abril, eu que já tinha tido antes, como católico, enfim, com alguma militância regular na paróquia de Santo Contestável, em Campo de Ourique. Eu era mais na igreja, na Capela dos Terremotos, ao fim das escadinhas dos terremotos, era onde eu acompanhava o padre na Eucaristia, que era uma vez por semana, mas fazíamos alguma política de solidariedade social. Enfim, quando se dá o 25 de Abril, eu tomo consciência disso de outra forma e abandono portanto, a prática da religião e enveredo por outros caminhos bem mais científicos do ponto de vista da solidariedade social. Mas não deixou de fazer sentido algumas mensagens recebidas ainda muito antes do 25 de Abril, em 71 e 72, pelo Maximino Barbosa de Sousa, que foi meu professor, depois foi assassinado em Vila Real. E pelo Padre Max, é verdade. O Padre Max. Agora não posso falar. Peço desculpa, vou tirar o som aqui ao telemóvel. Sem problema, sem problema. Estamos em sessão viva.
E depois, já sabes, depois, se quiseres, faz aqui um corte. O padre Max tinha sido meu professor e portanto, ele ligou-me. O padre Max tinha sido meu professor e falava nesses assuntos. Falava na questão da guerra, e nós tínhamos 12 anos, 13, por aí, na questão da guerra. Falava-nos que não tinha sentido, que os povos viam aquela liturgia da paz entre os povos, da fraternidade, um bocado a teologia da libertação, não é? Não era abertamente dita, mas era esse o conteúdo. Aliás, o Maximino Barbosa de Sousa nasce em Almendra, de famílias humildes, faz o seminário e acompanha durante muitos anos os imigrantes económicos, não é? Portugueses em França, em Paris. E ele vive em Paris o maio de 68, como padre, e isso certamente o terá influenciado, quer dizer, na sua postura como sacerdote, e isso notava-se muito na sua forma de falar. Que não era aquele falar do coitadinho. Não, ele tinha a sua postura, tinha a sua tal, vestia sempre impecavelmente bem, aquele tipo de padre, sempre de fato cinzento, de camisola de gola alta, ele não usava o traje tradicional, usava o fato cinzento, completo, camisola de gola alta também cinzento, sempre muito bem penteado, tinha um fino Camilo, não me esqueço, tinha um fino Camilo, e era muito dono, tinha muito dono da palavra, era muito dono daquilo que dizia, daquilo que transmitia, inclusivamente tenho nesta memória, neste momento, a memória presente, uma coisa que ele nos disse, que eu nem percebi na altura. Eu não ia arrebentar umas bombas, mas não se alarmem, porque a intenção daquelas bombas não é para matar ninguém. Aquelas bombas é para espalhar uns papéis, para informar as pessoas do que se passa. Pelos vistos, não sei se foi a ARA, se foi as BRs, que em 73 ou 72, no centro de Lisboa, puseram estrategicamente algumas caixas cheias de comunicados e depois as bombas fizeram espalhar os comunicados para lá a ler. Assim, uma atividade. Nessa altura eu estava preso, mas ao que me lembro foram as BRs. Foram as BRs, pois. E eu não sei a que propósito, pá, se ele mostrou algum desses comunicados, ou até, estão a ver o que é, o tal, não sei o quê, e havia lá uma foice e um martelo. E eu, naquela altura, na minha ingenuidade, a minha família aqui é de onde eu estou atualmente, no Ribatejo, é de origens rurais, do Ribatejo, pequenos agricultores, e as foices eram coisas que eu via a minha avó usar para apanhar o feno. Claro. E eu, enquanto ouvia lá a liturgia do gajo, na aula de religião e moral, fui desenhado no meu caderno para uma foice e um martelo cruzados conforme estava no papel, no comunicado, que achei piada. Sem nenhuma ideia e nenhuma consciência do que aquilo representava, não é? Na altura. Meu pai, um dia a ver o meu caderno, viu uma foice e um martelo, ficou em pânico. Inclusivamente, nem me apagou aquilo. Estava feita a caneta. Arrancou uma página do livro. Arrancou uma página do livro. Cuidado, ainda vais preso. Porque eu tinha um primo que era agente da PIDE, que era inspetor da PIDE. Então, frequentava a minha casa e tal. Não sei o que, não andes com as coisas. Mas porquê? O que é que isto tem? Então isto é uma foice e um martelo cruzados. A avó lá no cartaz tem várias foices e martelos e forquilhas e pudões e roçanas, sei lá, tanta coisa. Porque é que eu não posso dizer uma foice e um martelo? Não percebi, quer dizer. Muito mais tarde, quando eu começo a entrar na adolescência e a militância política se torna mais ativa, que eu depois aderi, não sei se fins de 74, sem 75, porque o meu liceu foi um dos liceus mais revolucionários na altura, na zona de Lisboa, sabes? O primeiro filme que eu me lembro de ver, nos dias logo em abril, em maio, ou na sequência do 1º de maio, ou anteriormente ao 1º, foi um filme trazido por um grupo de estudantes de França que falava de um tal herói russo que era o Chapaev, comandante Chapaev, que eu nunca mais me esqueci dessa treta, porque era uma cinematografia dos anos 20 e tal, ou 30, não sei quem era o realizador, a preto e branco, e havia um colega mais velho que nós que traduzia, porque estava em francês, e ele traduzia aquilo em francês, foi no ginásio, foi emitido no ginásio, e era o Chapaev. Não hei de morrer, e hei de me lembrar sempre deste nome, Chapaev, foi o primeiro herói, achei piada e tal, não sei o quê, Guerra Civil, a Revolução Russa e tal, não sei o quê, Chapaev, grande herói, muito bem e tal. Pronto.
eu venho a aderir mais tarde, por um convite, pronto, depois, entanto, fez-se a Comissão de Coeducação, metade das mulheres do Dona Leonor vieram para o padre, e metade dos homens do padre foram para a Dona Leonor, e tal, então a coisa animou-se ainda mais à parte da militância política, porque com mulheres que nós na minha geração, o ensino não era misto, quer dizer, para os jovens, ou meio jovens que nos possam ver, o ensino na altura, na ditadura, não era misto, era rapazes, homens para um lado e mulheres para o outro, quer dizer, e bem distantes. Aliás, eu quando tinha um furo de 1 hora, eu e os meus colegas, íamos a correr para o Leonor, que ainda fica aí uns 20 minutos, para estarmos com as nossas amigas, para vermos assim, umas namoradas na altura, assim, umas coisas assim muito, muito incipientes, mas era para estarmos com estudantes femininas, porque nós no liceu só tínhamos homens. E então, pronto, fui convidado na altura para uma organização que se estava a formar, que era a Aliança Socialista da Juventude. Ok, do Gil, do meu aluno do Liceu da Amadora, o Gil. O Gil foi do Gil, sim. O Gil, do irmão do Gil, já Luís Garcia, que hoje é professor no Isqueté, sei lá, do Luís Leiria, sei lá, dessa malta toda. E eu ainda hoje tenho o cartão da ASJ, ainda tenho o cartão, com a fotografia da época e tal. E pronto, e foi aí que comecei a fazer a minha estruturação política, por assim dizer, com esse grupo próximo do trotskismo, na altura, mais próximo do trotskismo latino-americano, mas que tinha tido uma origem portuguesa, sui generis. Quer dizer, a adesão ao trotskismo é posterior, não é um fruto do trotskismo. A situação política, e hoje quem estuda ciência política, eu por acaso agora decidi entreter-me com uma licenciatura da ciência política, quem estuda ciência política, a situação na altura estava tão podre do ponto de vista social que nos bairros, sobretudo nas grandes cidades, nos bairros, em algumas ruas, a juventude já se unia à volta de um disco que tinha vindo de França, do Sérgio Godinho, ou do Zeca Afonso, para ouvir, ou de um livro de poesias do não sei de quem, para lermos as poesias e tal. E depois formavam-se grupos, porque o poder estava caído podre. Depois havia quem escrevesse uns grafites por Lisboa contra a guerra colonial, o MRPP muito ativo na altura. Sobretudo a FML, a Federação de Estudantes Marxistas Leninistas, e outros que eram grupos anticoloniais, muito ativos. Claro. Tudo isso nos influenciava. E portanto, quando se dá essa coisa... E o ASJ vem da fusão de duas estruturas distintas geograficamente. Uma no Porto, que surgiu também espontaneamente de malta que arranjou um livro do Marx, começou a ler umas coisas e decidiu formar uma coisa, pronto, para combater o regime, que era a OMIR, a Organização Marxista de Intervenção Revolucionária. Em Lisboa havia outra, que era o GMR, o Grupo Marxista Revolucionário, também de estudos, malta nova, que estudava. Esses grupos existiam, depois encontraram-se casualmente. Veio, entretanto, a Portugal em 75, creio eu, nos princípios de 75, se não foi em fins de 74. Foi um tipo que eu tentei encontrar em Lima, quando lá estive aqui há uns anos, mas ele já não estava em Lima, já estava em Buenos Aires, estava muito velho e já faleceu até. Foi o Hugo Blanco. O Hugo Blanco veio, como muitos na altura, Portugal, Lisboa, naqueles tempos, era um tubo de ensaio, não é? Tinha todas as condições clássicas para uma revolução parecida com a Revolução Russa, todas as condições clássicas. Uma guerra, um exército a decompor-se, contestação nas ruas, um império decadente e tal, muito semelhante às condições da Revolução Russa. E toda a gente, todos os cientistas sociais da época, todos os políticos, todos os ativistas, vinham a Portugal perceber o que estava a passar. Um país tão pequeno ali no cu da Europa, nem se falava quase deles, a gente nem sabia que existia, agora de repente, assim numa revolução, numa coisa inaudita. Nos anos 70, aliás, na minha opinião, foi a última grande revolução clássica do século XX. E então o Hugo Blanco veio a Portugal perceber que ele era um dirigente guerrilheiro peruano, ligado ao trotskismo e à Quarta Internacional, guerrilha rural. E ele veio a Portugal perceber. E no meio desta efervescência toda que se vivia naqueles tempos, encontrou-se com malta do GMR, certamente também com a LCI, com a Liga Comunista Internacionalista, mas malta do GMR e da OMIR, e perguntou, vocês porque é que não se unem? Um estão no Porto, outro, e fazem um partido nacional, e aderem à Quarta. E depois a malta mais velha que eu, com mais 2, 3, 4 anos que eu, que na altura era muito, naquelas idades era muito, que éramos todos muito jovens,
Fizeram isso. E então formou-se o PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, com base fundamentalmente estudantil e com muita base secundarista também. É esta geração secundarista, de que faz parte também o Rui Gomes, que é o gorila, não é? O Rui Gomes, que na sequência da Revolução de Abril, esta geração não foi muito acompanhada, ainda hoje não é muito... Muita gente não sabe a história desta geração. Sabe a história da tua geração, sabe a história das gerações posteriores ao 25 de Abril, mas a nossa, que é a geração que faz a transição na adolescência em plena Revolução, não é muito... não é muito... Olha, tivemos muitas dificuldades também nas nossas vidas pessoais. Enquanto a tua geração, por exemplo, se quis ir para a faculdade, apanhou o cívico e foi em Saltinho, eu, por um ano, não apanhei o cívico, já apanhei o próprio Dético e tramei-me. Eu ainda não apanhei o cívico, pá. Eu ainda não apanhei. És anterior a isso, não é? Eu sou um bocadinho anterior a isso. Isto foi tudo muito rápido, só foi tudo muito acelerado. E então, eu depois tramei-me, pá, que o São Tomé Alcardia fez o próprio Dético, não foi para ajudar ninguém, foi para aumentar a seletividade. Eu depois tive dificuldade em entrar na faculdade, e entrei na faculdade mais tarde, muito mais tarde. Mas isto para dizer que depois da ASJ, pá, que éramos um partido muito jovem, já de cariz nacional, muito incipiente. E devo dizer no Liceu da Amadora juntavam para cima, e em votos, estou a falar em votos, mas também em militância, juntavam para cima de 200 miúdos. Atenção, era uma coisa muito e na Amadora depois penetramos em muitas fábricas da cintura da Amadora também. Precisamente. Muitas fábricas. Daquela muita massa operária jovem, à volta também da Amadora. No Padre António Vieira éramos um grupo considerável, mas o MES era mais forte que nós, a UDP era mais forte que nós e a LCI também. E nós seríamos para aí a quarta força política de esquerda na altura no Padre António Vieira. Não éramos tão fortes como na Amadora, porque também não te esqueças da inserção social do Padre António Vieira. Uma classe média alta, enfim. Claro. E então aí os filhos da classe trabalhadora no Padre António Vieira não eram assim tantos, eram mais filhos da classe média, mas que se radicalizaram. Eu, por exemplo, fui colega de carteira, e ainda hoje somos grandes amigos, da anterior ministra do Passos Coelho, Paula Teixeira da Cruz, que era de Angola, era rata, como se chamavam aos de Angola, era rata, era de Angola, ela era da revolta ativa do MPLA. Epá, e éramos colegas de carteira vários anos e ficámos grandes amigos para a vida toda, até chegavam a dar um romance entre nós que nunca existiu, foi só amizade, mas era realmente um liceu com características sociais distintas do da Amadora, mas nem por isso o pessoal deixou de se radicalizar, que nos radicalizámos imenso naquele contexto da Revolução de 25 de Abril. Epá, e pronto, e foi assim, depois a minha evolução. Vivi o 25 de Abril com muita intensidade. No dia 11 de março estava eu com os meus colegas, que saímos todos com alguns dos nossos professores à porta do Ralis, a pedir armas. Eu com 15 anos a pedir armas. Enfim, teríamos armas para nos defendermos da contra-revolução ou qualquer assim do género e tal. Bem, há países em que os adolescentes passam uma arma para as mãos. Eu tenho conhecimento de alguns casos na América Latina em que muitas vezes aquela revolta adolescente dos 15, 14 anos contra os pais, às vezes implica ir para a mata, para a guerrilha. Na Colômbia, porque eu conheci casos da Colômbia. Então, mas dizer que em Angola não é nada de especial. Nada do outro mundo, era muito normal. Durante a Guerra Civil, todos os miúdos a partir dos 15 anos sabiam que era uma arma e uns não poucos usavam. Claro. Lamentavelmente, mas é verdade. Pois, enfim. Mas na altura nós tínhamos consciência que havia uma revolução que nós estávamos a gostar imenso, fazíamos atividades no liceu, tínhamos um departamento cultural, falávamos das coisas. E soubemos que nesse dia 11 de março que havia alguém que já tínhamos tido a experiência do 28 de setembro, a tentativa do golpe da maioria silenciosa do Spínola, já tínhamos tido a noção de que alguém andava a tentar pôr o pauzinho na engrenagem para travar a revolução ou destruí-la. E no 11 de março a coisa foi mais evidente, não é? Porque nós, no Liceu Padre António Vieira, estamos debaixo do corredor aéreo para o aeroporto de Lisboa, não é? Para o aeroporto agora de Humberto Delgado. E nós vimos os caças que bombardearam o Ralis para fazer um voo rasante, até porque os caças da Força Aérea, na altura eram já alguns a jato, os Fiat, talvez, acho que eram os Fiat. E quando eles passaram, que fez um barulho,
a gente às vezes, quando passavam os aviões de rota normal, tínhamos de parar por uns segundos a aula, porque o barulho dos reatores era tão ensurdecedor que não ouvíamos a professora e parávamos um bocadinho. E nós vimos aquilo passar. E depois veio a notícia que estavam a atacar o ralis, pá. Parámos todas as aulas e houve professores que dispuseram dos carros, tinham, eu sei que os carros levaram putos até caber, aquilo. À frente ia um pai e ao condutor, que era o professor, e pai 3 ao lado, e atrás ia um pai 8 ou 10 ou 9, em cima uns dos outros, fomos todos por ralis, vários carros. Epá, e depois lá nos encontramos com outros jovens, e nem sei se não teria sido a presença de tantos putos como nós, no meio, porque a gente não conseguia entrar no ralis, ficou encostados ao muro, alguns subiram para cima dos muros da entrada do ralis, a pedir armas e tal. Não sei se isso também não foi um fator desincentivador para que houvesse um conflito, para ver tanta criança ali no meio, não é? Tantos putos ali no meio, se não serviu também para apaziguar um bocado os ânimos. Mas pronto, e vivi intensamente a Revolução, pá. Enquanto estive no liceu, estive sempre ativo, né, nessas questões. Depois, mais tarde, quando saí do liceu, pá, como tentei entrar na faculdade, não consegui logo, decidi para fazer mais uns cursos de formação, mais umas coisas complementarmente, que eu tenho mais cadeiras feitas no liceu do que as necessárias, porque eu gostava muito de estudar, gostava de geografia e tal. E, pá, fiz assim umas cadeiras mais. O saber não ocupa lugar. Mas depois decidi ir trabalhar. E não era fácil. Não era fácil. Eu sei, era bem complicado. Hã? Era bem complicado. Fim dos anos 70 era complicado. E eu, por iniciativa individual, como tinha havido há uns tempos atrás uma indicação da Internacional para a malta, porque éramos um partido estudantada, pá. Nós tínhamos alguns operários na zona da Amadora, como tu sabes, mas éramos um partido estudantada. E a direção da Internacional mandou-nos para as fábricas, deu-nos trabalhar. Mas é trabalhar, pá, deixa nada. E muitos colegas meus, acho que até o Gil também se voluntarizou na altura. Sim. E eu aproveitei essa onda, mas foi por decisão individual, não consigo arranjar trabalho em lado nenhum, pá. Daqueles que supostamente o gajo é pré-universitário, tem já o 7º ano, em termos militares, se for à tropa, já vai como oficial, como tal, como aspirante, não é? Uma coisa assim qualquer dessas. E um gajo esperaria ter assim um emprego mais tal. O meu pai dizia, eu tenho um amigo, não sei, no banco, não sei aonde, eu falo com ele, meto-te lá, e essa treta não me soa bem, pá. O meu sentido de independência, de liberdade e de revolução, estar o paizinho a arranjar um emprego, não sei aonde e tal, não me soou, eu não quis, não, pai, não, obrigado. Tal. E o que é que eu fiz? Comecei a correr a cintura. Antes eu corria a cintura industrial de Lisboa, antes de ir para o liceu, ali Cabo Ruivo, na Petroquímica, aquelas coisas todas, a distribuir comunicados logo às 8 da manhã. Eu só começava as aulas às 9. E a gente encontrava-se no Batista Russo, toda a estudantada jovem, e íamos para a porta das fábricas logo às 7h30, porque os operários precisavam entrar às 7h30, porque às vezes iam render turnos e tal. E a estudantada da ASJ ia distribuir comunicados para as fábricas todas logo de manhã. Né? O meu pai estava muito estranho, porque é que eu saí de casa tão cedo. E disse, pai, eu vou a pé, em vez de ir de autocarro gastado, eu vou a pé para o liceu e tal. Caraças. E dos Olivais para Cabo Ruivo, para o Batista Russo, onde a gente se encontrava, e corrimos ali as fábricas todas. E anos mais tarde, eu faço isso para deixar currículos para procurar emprego. Corria cinturão industrial de Lisboa, ia pessoalmente, na altura, não é? Hoje os jovens e outras gerações têm internet. Nós, na altura, a internet era sinais de fumo. Não tenho as dúvidas. E então eu fui pessoalmente, fábrica a fábrica. Uma coisa que me disseram e que eu aprendia com os mais velhos, que se proletarizavam, era: não digam as habilitações todas que tenham, porque se vocês põem as habilitações, não vos dão emprego, porque sabem que vocês vão lá estar só até arranjar uma coisa melhor e depois aula para outro emprego melhor e tal. Então eu punha só o antigo 5º ano, tenho o 5º ano, assim, uma coisa assim, não sei. Omitia habilitações. Passado uns tempos. E entretanto, eu tive uns tempos a procurar emprego, não consegui, e fui a um centro de emprego e formação profissional de Chabregas fazer um curso. Havia uns cursos que a malta também fazia para se proletarizar. Uns faziam de serralheiros, outros faziam de eletricistas, né? E eu fui fazer que era para onde havia vaga, e pagavam assim um subsídio. 5 contos e tal, na altura, em 78, 79, pagavam uns 5 contitos, pá. Eu sei que um professor de trabalhos manuais ganhava, por essa altura, 6 contos e 600.
E eu fui fazer um curso de ajustagem de metalomecânica, aprender a trabalhar com fresas, com limadores, com uma série de ferramentas, e com limatões, e com limas também, e pagavam-me 5 contos e pouco, e mais o subsídio de alimentação, que era 5 escudos, ou assim uma coisa, não lembro já. Epá, eu fui fazer essa treta durante 9 meses, ou 10 meses, e eu fazia esse curso. Quando me inscrevi na Covina, pá, entre outras empresas, na circunstância, aquilo era um curso de precisão, de moldes de precisão, que era um curso rigoroso, pá, para tu veres as tolerâncias com que nós trabalhávamos nas peças metálicas, metalomecânicas que fazíamos, eram tolerâncias de micron. Sim, sim. Nós usávamos um micrómetro, isto é a linguagem fabril, o micrómetro para medir as tolerâncias das peças, não podiam falhar. Pronto. E então, como a Covina fabricava vidros para a indústria automóvel, para a Renault, para a Citroën, com grande rigor, o engenheiro na altura, de quem eu ainda sou hoje amigo, ele já é muito velhinho, de quem eu ainda hoje sou amigo nas redes sociais, Rui Gamas, o diretor do Departamento de Transformações da Covina, achou piada, achou interessante para a minha formação e tal, e admitiram-me na Covina. Pronto, eu entro para a Covina como operário, pá, estou lá há cerca de 20 anos. A minha filha já nasce eu a trabalhar lá, epá, e foi a minha vida durante 20 anos. Claro que na Covina depois fiz a minha carreira profissional, não é? Durante os 20 anos. Depois fui para a delegação norte da Covina também e tal. Mas isto depois faço sindicalismo, pá, a nível sociológico. Um estudante que estudou, entre aspas, porque também tive... Pois aquela cadeira que havia no tempo da ditadura, que era a OPAM, para quem não sabe, dos novos tempos, a OPAM era uma cadeira que era obrigatória nos liceus, nos últimos 2 anos de liceu, que chamava-se Organização Política e Administrativa da Nação. É verdade, coisa horrorosa que a gente tinha que decorar aquelas... Essa cadeira, a seguir ao 25 de Abril, foi substituída por outra com o mesmo cariz, que era perceber os contornos do regime, mas era do regime democrático, e que se chamava Introdução à Política. Pronto. E depois deixou de haver porque as novas classes burguesas, pá, emergentes a seguir à Revolução, acharam que era perigoso a demasiada formação cívica e política dos cidadãos, então havia que acabar com essa disciplina de introdução à política. Pronto. E então, mas estudávamos Marx, estudávamos, enfim, os teóricos da altura que estavam em voga, e na realidade, quando eu vou para a fábrica, é curioso, um jovem que entra numa fábrica e vai testar ou confrontar o que aprendeu teoricamente com a realidade prática. E para mim, do ponto de vista da aprendizagem política, talvez tenham sido dos melhores anos ou a melhor aprendizagem da minha vida. Acredito. Ser operário. Eu depois acabei por viver também uns anos no bairro operário da Covina, que me deram uma casa em que pagava 600 escudos. Eu fui para a Covina ganhar 9 contos e 900. 9 contos e 900. Nada mal, Nada mal. Era bom, porque eu também fui trabalhar turnos. E pagava pela casa no bairro da Covina 600 escudos, que era um bairro social, porque a minha companheira, na altura, a mãe da minha filha, estava a acabar a licenciatura em matemáticas, não é? Também era de Benguela. Estava a acabar a licenciatura em matemáticas e nós tínhamos algumas dificuldades económicas e havia casas vagas no bairro da Covina, que tinha muitas casas, que é um bairro enorme, e então arranjaram lá uma casa. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que em termos de aprendizagem sociológica e política, a minha experiência de passagem pela fábrica, o ser operário, o contactar com gerações de operários, porque a Covina nasce em princípios do século XX, que já lá tinham trabalhado o avô, o pai, eu era colega do filho, portanto, era uma classe operária genuína. Havia também alguma classe operária insípida, que era aquelas migrações rurais dos anos 60 para os arredores de Lisboa e que depois iam para a fábrica, que aí não é uma classe operária genuína, mas eu conheci muitas gerações de classe operária genuína, que não tinham nada de seu, a não ser a mão de obra para venderem. Claro. Enquanto que algumas gerações que vieram nos anos 60 mantinham a terra, a casa na terra, um terrenozinho na terra, era um misto entre o operário recente e o camponês pobre que abandonou a exploração agrícola. E isso foi a melhor aprendizagem da minha vida em termos sociológicos.
Eu, entretanto, faço sindicalismo, sou membro de várias comissões de trabalhadores da Covina, que foi um processo, a Covina na altura era nacionalizada, houve grandes processos de luta para que fosse feito o investimento num forno novo, que é o forno Flote, e houve um governo, creio que foi do Partido Socialista, porque os fornos antigos, o sistema de fabricação de fornos, o Pittsburgh e o Foucault, que eram dos anos 40 e 30, e um forno dos anos 50, estavam já com problemas de rentabilidade e de qualidade também, na planimetria do vidro, e então o governo socialista, na altura, forçado pelos trabalhadores da Covina, nós éramos, chama-se 1.500 trabalhadores, investe na Covina 12 milhões de contos num forno novo, um forno Flote. E é lá que eu estou até sair da Covina em 99, 2000, por aí eu saio da Covina, pá. Mas fiz a minha trajetória, a minha aprendizagem, e aí cresci, consolidei-me como pessoa, como sindicalista, como membro da Comissão de Trabalhadores, como observador de fenómenos sociais interessantes também. Não é? Claro. A Covina estava dividida por secções, era a manutenção, era as transformações, era a parte da produção de vidro em chapa, era a parte de produção de vidro impresso e tal. E, portanto, aquilo era um microcosmos. Nós tínhamos uma cantina, onde comíamos todos, tínhamos um bar, tínhamos um departamento de futebol, um departamento cultural, tínhamos também, que era ao pé da empresa, e o bairro era lá em cima, caminho de Pisos Coche. Mas cá em baixo, ao pé da Estrada Nacional, era onde estava, tínhamos uma cooperativa de consumo, né? O primeiro frigorífico que eu tive na minha vida, comprei-o na cooperativa da Covina, a pagar em 12 vezes, sem juros, porque era complicado, os anos 80 foram anos muito complicados, com a intervenção do FMI, com a ameaça de bancarrota, os salários, lembro, a quem não é desse tempo, ainda se pode estar a ver, a inflação chegava a ser 25% ao ano. Na verdade, eu nessa altura era técnico também de uma federação sindical e vou-te lembrar, chegámos a ter 36% de inflação ao ano então já vês. Em 1981 ou 82. Então já vês, exatamente. Uma coisa e depois os aumentos salariais eram miseráveis, eram na volta dos 15, 20. Sim, quando a gente chegava aos 22 era uma vitória. E havia outra coisa que me revoltava muito quando havia negociações dos cadernos reivindicativos com o meu sindicato, com a direção do meu sindicato, na altura liderada pelo Partido Comunista. Nós tínhamos uma escala salarial, com 20 níveis salariais, 20 talvez, era os aumentos serem à percentagem. A minha revolta, como trabalhador da Covina, como operário, era, mas que raio de lógica é que o sindicato tem de justiça para propor aumentos à percentagem? Porquê? Porque o mais baixo da escala leva 50 escudos de aumento e o do topo da escala leva 500. Precisamente. E eu defendia não. A Covina era nacionalizada, nós tínhamos gente na administração. Não. Vamos ver qual é a massa salarial disponível para dar o aumento e vamos dividir a massa salarial disponível para o aumento por número de trabalhadores e todos recebem por igual aumento. Ainda houve muita gente que esteve do meu lado, mas o que ganhou foi a lógica maioritária de andar a namorar os quadros técnicos e os administradores e tal. E então, pronto. E passou um bocado por aí, não é? Toda a minha intervenção política e sindical na altura. E já agora, a gente aqui um bocado tem que interromper, desculpa lá, porque temos limites nestas questões das horas de entrevista. Vamos dar um grande salto. Estamos, no caso, em 2024. Estamos numa circunstância que eu acho muito complexa, para já porque isto das eleições terem acontecido como aconteceram, a mim cheira-me muito a golpe, para ser sincero, e na verdade também o que é importante é que neste momento estamos com duas alternativas à frente dos nossos olhos. De um lado, finalmente, a oportunidade de uma certa unidade à esquerda, que me parece francamente saudável e parece-me até que uma unidade mais consistente do que aquela que foi com a geringonça. E do outro lado, uma maioria de direita. Como é que tu vês esta situação? Tu tens a sensação que foi golpe. Eu defendo, e tenho escrito, foi golpe.
Foi golpe. O que houve em Portugal nos 50 anos, no ano dos 50 anos, 25 de Abril, foi golpe. Porque senão, vejamos, como é que pode uma Procuradora-Geral da República está para sair um comunicado do Ministério Público sobre uma determinada investigação, provavelmente cirurgicamente datada, esse comunicado ou essa investigação, mas não sei, datada, e a Procuradora diz: espera aí que eu vou pôr uma frasezinha no fim do texto do Ministério Público para que ninguém fique de fora. E vai pôr uma frase em que implica diretamente, não é indiretamente, diretamente, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro. Ora, eu, no lugar do Primeiro-Ministro, provavelmente tinha feito o mesmo. Não é? Claro. Ora, isso sai que nem uma bomba, esse remendo para atacar o Primeiro-Ministro e para, direto ou indiretamente, fazer cair o governo, mas coisa inaudita. O Presidente da República, sabendo que estão investigações em curso, ou que há alguma suspeição, não se tenta inteirar do que se passa, não respeita o facto de há 2 anos, ou há pouco mais de 2 anos, ter havido eleições que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista e convoca os partidos, reúne o Conselho de Estado. Por aquilo que sei, oficiosamente, no Conselho de Estado a opinião maioritária foi que não se deviam convocar eleições, deviam-se convidar alguém do Partido Socialista, que tinha maioria absoluta, e que o país estava com uma estabilidade governativa, gostasse ou não. Eu era adversário, sem dúvida, mas não é isso. Estamos como cientista político a analisar a coisa. Havia uma maioria absoluta, havia uma estabilidade governativa, estavam políticas a desenrolar-se, havia fundos comunitários que necessitavam de estabilidade política para serem aplicados, os fundos do chamado PRR. É verdade. O senhor Presidente da República, que tanto falou no primeiro mandato em estabilidade política, perante uma maioria no Parlamento, não aplicou a receita que aplicou à Madeira. Não convidou ninguém do Partido Socialista para formar novo gabinete. Decidiu dissolver o Parlamento. Portanto, é verdade. há o golpe da frase metida a escopo no comunicado do Ministério Público e a complementar à dissolução do Parlamento por um agente político, o alto magistrado, o maior magistrado da nação, do país, o Presidente da República, a quem nesse momento já não interessava a estabilidade política. É verdade. Não lhe interessava a estabilidade política. O que interessava era criar um conflito político, institucional, que o PS calou-se. Eu falei eu sou amigo de muita gente do PSOE em Madrid, em Espanha, comentei isto até com alguns jornalistas espanhóis, e o que eles me disseram foi: o quê? Isso aconteceu em Portugal mesmo assim? Ui, se tivesse sido em Espanha, no dia a seguir já havia contentores a arder na rua. É claro. O rei em Espanha não tem esse poder. Claro. O rei em Espanha tem menos poder do que tem o Presidente da República em Portugal. Presidente da República que não respeita tão pouco, e não tem que respeitar, tem que ouvir se quiser. A opinião do Conselho de Estado foi maioritariamente contra a opinião de dissolver o Parlamento. Portanto, quando tu dizes que cheira-te a golpe, não, houve um golpe e o golpe está a desenrolar-se. E o golpe está a desenrolar-se numa situação em que quem sai favorecido do golpe é a extrema-direita. É? Absolutamente. É o populismo de extrema-direita. Porque a maioria do país, ainda há dias numa sondagem sociológica, a maioria do país continua a ser politicamente centro-esquerda. Mas há fundos comunitários a vir. Há muito dinheiro que vem vir a Portugal com o PRR. E eu acho que há uma ala da burguesia que já aposta numa ruptura do sistema democrático, que é a ala da burguesia que apoia a extrema-direita. E nós sabemos quem são, os nomes já são do conhecimento público, têm saído na imprensa, portanto, não é preciso estar aqui que já é a segunda ou terceira geração, dos grandes magnatas que seguiram em 25 de Abril, uns fugiram, outros tal, e que eram um suporte muitos deles eram um suporte da ditadura. Os netos hoje já jogam na destruição da democracia, por isso apoiam e financiam fortemente um partido neofascista de extrema-direita. Portanto, o Partido Social Democrata, que seria o partido supostamente da alternância da rotatividade política, não estava em condições, nem está, na minha opinião, neste momento, em condições de apoio popular para assumir uma governação.
Precisamente. Portanto, há uma proposta à direita de fazer uma grande aliança de direita e de controlarem eles, porque sempre que houve grandes investimentos da União Europeia em Portugal, quase sempre estava a direita no poder. Lembremos do tempo do cavaquismo, em que houve pai dinheiro a rodos, em que os jipes eram considerados... das rotundas ali pelas estradas fora. Houve pai dinheiro a rodos e distribuído por alguns amigos na altura, a nível de empresas e investimentos, e inclusivamente quando se considerou também é dessa altura, do cavaquismo, que os jipes não pagariam imposto porque eram um carro de trabalho. Isto para os agricultores. Eu fartei-me de ver jipes a lavrar terras. Cada terra lavrada por jipes, nem imaginas. Pronto. E a burguesia, a mais ultramontana, que está contra o regime democrático, e aquela que não estando contra o regime democrático, mete-lhe muita impressão a ver milhões a entrar em Portugal e não lhe passarem pelas mãos, estão neste momento muito nervosos todos e apoiaram o golpe ainda não acabou, o golpe ainda está a desenrolar-se, não é? Porque complementarmente ao golpe judicial complementado pela Presidência da República, mas não assumido por nenhum deles, nós temos uma Procuradora da República, perante aquilo que fez e perante as consequências do que fez, diz que não sente responsabilidade nenhuma. Ora, uma senhora naquele cargo, que atua daquela forma, amadora, entre aspas, pôr uma frasezinha de iniciativa dela num comunicado que já está feito no Ministério Público, e que depois diz que não sente nenhuma responsabilidade, eu não sei se certos cargos do nosso país podem ou devem ser desempenhados por pessoas que têm comportamentos destas que não sentem responsabilidade. Então, se não sente responsabilidade, uma pessoa que diz que não sente responsabilidade, textualmente ou literalmente, o que é? É uma irresponsável. Claramente. É uma irresponsável. Portanto, eu acho muito estranho como é que certas pessoas desempenham cargos em determinados postos da estrutura hierárquica do Estado e têm saídas destas, não é? Havia umas teorias incipientes nos anos 50, que era o princípio de Peter, que eu não ligo muito a isso, mas acho que esta senhora, se calhar, há muito tempo já passou o limite de Peter. Há muito tempo que já está... Absolutamente de acordo contigo. Mas pronto. E agora, realmente, estamos num grande dilema, que é, no ano em que vamos comemorar os 50 anos, 25 de Abril, podemos vir a ter, ou não, eu creio que não, mas podemos vir a ter um governo de direita e ultradireita a gerir fundos comunitários e a estragar a economia, a estragar o ambiente laboral, a estragar o ambiente da estabilidade dos reformados, a estragar algum Estado social que ainda ficou destes anos todos de contra-revolução democrática iniciados no 25 de novembro, em que o PS, e está aqui o dizer, eles não podem fugir com o rabo à seringa, a contra-revolução democrática, tudo o que se fez desde o 25 de novembro até hoje, de destruição das conquistas de Abril, teve a assinatura por baixo do Partido Socialista. Porque muitas das revisões constitucionais exigiram maiorias de 2/3 e não poderiam ter sido feitas se o Partido Socialista não tivesse posto a sua assinatura ao lado da assinatura do PSD. Porque o Partido Socialista, contrariamente à tradicional social-democracia europeia, tu vais, por exemplo, à Espanha e vês um partido social-democrata, mas que se chama Partido Socialista Operário Espanhol, com bases operárias, com políticas de esquerda, enfrentando e guerreando-se com a direita, ferozmente. E por isso, pouco mais espaço há à esquerda para crescer alternativas, porque o PSOE ocupa esse espaço. É um partido com forte, eu conheço as chamadas Casas do Povo, em Madrid, que é onde as bases operárias do Partido Socialista e bases operárias sem partido se reúnem para conversar, para debater política. Existe na social-democracia espanhola uma ligação com o movimento operário. Essa ligação, na nossa dita social-democracia, nunca existiu. Nós tivemos um Partido Socialista criado em 73 pela classe média, intelectuais e alguns políticos de carreira, e depois este Partido Socialista foi criado de cima para baixo e foi criado na Alemanha. O Partido Socialista Operário Espanhol foi criado, por incrivelmente o nome é o mesmo,
por um líder operário, Pablo Iglesias, no século XIX. No século XIX. Portanto, seria há o grandes mesmo diferenças, há grandes diferenças. Seria o mesmo que o Partido Socialista de Antero de Quental ainda vivo existisse hoje. e tivesse tido continuidade, mas não teve. Tu vais-me Portanto, perdoar, vamos ter que continuar esta conversa noutra altura. Epá, porque estamos mesmo em cima da hora, já passamos uns minutos. Pá. Tens 1 minuto para poder terminar a conversa. Eu faço votos para que nos 50 anos, 25 de Abril, a solução saída eleitoralmente das eleições do dia 10 seja uma solução de esquerda, condizente com o aniversário que este ano vamos comemorar, que seja uma solução de Abril, democrática, de esquerda, e que afastemos de vez este fantasma da direita e a ultradireita tomarem conta dos destinos de Portugal. Isso seria muito mau para as novas gerações, para as velhas gerações, para as mulheres, para os jovens, para toda a gente. Porquê? Porque não podemos admitir que nos 50 anos do 25 de Abril venhamos a ter um governo que venha a pôr em causa tudo o que foi conquistado e tudo aquilo que ainda resistiu da contra-revolução democrática, dos ideais de Abril, para termos um país socialmente melhor, mais solidário, mais estável, e que cuide de quem precisa de ser cuidado e que dê futuro a quem precisa ter futuro. Muito obrigado, meu querido camarada. Francisco ou Miguel Colasso, tanto faz. Foste brilhante nesta conversa. Obrigadíssimo. Até à próxima. Um grande abraço. Até à próxima, João. Um cumprimento também ao teu companheiro. Sim, senhora. Vai ter que haver um governo de esquerda, claro, neste país. Um abraço. Fica bem.